no fim do aperto monetário. A taxa de juros já tem um bom tempo que ela foi cortada e que ela está se mantendo no nível após o corte. Ela não voltou a subir. Não houve nenhum tipo de aumento na taxa de juros. Pelo contrário, ela parou acho que há 1 ano e meio atrás, e há poucos meses ela começou a ser cortada, que foi a partir de setembro do ano passado, e desde o corte de setembro e dos últimos cortes até o fim do ano, não houve nenhum aumento. Ou seja, o Federal Reserve, ele desacelerou o ritmo de quê? De alta na taxa de juros. A partir do momento que o Fed falou, a partir de agora não vamos subir mais a taxa de juros. A partir dali, a gente começou a ver a oferta monetária M2 voltar a subir de forma mais acentuada. E também a partir do momento que os cortes começaram. Então, o Federal Reserve ele desacelerou o ritmo da alta na taxa de juros e começou a sinalizar possíveis cortes. Fez alguns cortes e está sinalizando possíveis cortes ainda em 2025. A gente sabe que a gente começou o ano com uma expectativa de 3, 4 cortes e a cada dia que passa, cada mês que passa, essa expectativa ela vai mudando com a mudança de narrativa do Fed. E isso muda a postura da política monetária de quê? Restritiva para neutra ou expansionista, incentivando o crescimento da base monetária. E eu quero fazer uma pergunta para vocês aí. Estamos com 1.700 pessoas ao vivo e eu quero perguntar para você que está aí do outro lado. Baseado na última reunião do Fed, baseado no último pronunciamento do Jerome Powell, como está a postura do Banco Central americano? Restritivo, neutra, né? Restritiva, neutra ou expansionista? Comenta aí no chat enquanto eu bebo minha água. Como é que a gente está agora? Restritiva, neutra ou expansionista? Como é que a gente está? Comenta aí. Quero ver a opinião de você. Quero ver quem vai acertar. Como é que a gente está agora? Restritiva, neutra ou expansionista? The king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. Neutro. Alguns aqui falando expansionista, neutra. Ó, a maioria está certa. Então agora a gente está numa postura do Fed neutra. O que aconteceu? A gente estava numa política restritiva e em setembro de 2024 nós entramos na expansionista. E se você parar para pensar, olha, o maior ganho da oferta monetária foi justamente a partir do corte. Cortou em setembro, olha como é que a gente subiu aqui. Pum! Até o finalzinho do ano. Então, os maiores ganhos da oferta monetária foi justamente quando a gente inverteu a posição restritiva para expansionista. Só que, a partir de janeiro de 2020, com a posse do Trump e a guerra comercial, o Fed ele adotou uma política neutra. Nós não voltamos para a política restritiva, estamos longe disso, mas estamos em uma política neutra. Só que vai chegar um momento, e esse momento ele vai chegar em breve, que o Fed ele vai sair dessa postura neutra e ele vai entrar novamente na posição expansionista. Para dizer a verdade, ele já está indiretamente na posição expansionista sem que você perceba. E eu vou provar isso para você aqui por A mais B e você vai entender onde a gente quer chegar. Vamos lá, segundo ponto. Aumento do déficit público. A gente falou muito sobre isso nos últimos dias. O governo dos Estados Unidos ele está gastando mais do que ele arrecada. E especialmente com o quê? Juros sobre a dívida. Não só o governo americano, como o governo japonês. Na aula de segunda-feira que a gente falou sobre o problema dos títulos lá do Japão, isso é um problema crônico, tá? Não é só os Estados Unidos que está passando por isso, não. O governo americano está gastando mais do que arrecada e um dos gastos principais é justamente com o quê? Juros sobre a dívida. E aí, cara, terceiro ponto. Aí é que entra a fase de expansão que acontece bem debaixo dos nossos olhos sem que a gente perceba. Que é justamente o quê?
Olha a impressorinha aqui. Criação indireta de dinheiro. Você sabia que o Fed, ele indiretamente está adotando uma postura expansionista, por mais que pareça com as falas do Powell, por mais que pareça com a manutenção da taxa de juros em 4,50, por mais que pareça com as atitudes do Federal Reserve, que nós estamos em uma postura neutra, indiretamente estamos em uma movimentação expansionista, criando dinheiro indiretamente. Eu vou mostrar isso aqui para você. Pessoal, mesmo que o Fed ele não esteja imprimindo dinheiro diretamente, como no QE, que é o Quantitative Easing, que é o período que a gente está prestes a entrar, a expansão do crédito bancário e o aumento da base monetária via emissão de títulos aumentam os depósitos bancários, que nada mais é do que parte do que está fazendo o M2 subir. Então vocês estão entendendo aqui, basicamente, que indiretamente está entrando liquidez no mercado, e é justamente isso que está fazendo com que a oferta M2 suba, sem contar que estamos tendo um afrouxamento quantitativo disfarçado, ou QT reverso. O que seria QT? Yuri, o que é o QT? Isso é novo por aqui, Quantitative Tightening, aperto quantitativo. Só que a gente está tendo aqui agora um QT reverso. Eu vou explicar para você, Yuri, o que é o QT reverso disfarçado? Explique esse negócio aí, pelo amor de Deus, que isso aqui é braille para mim. Vamos lá. Grego. Pessoal, apesar de oficialmente, tá, o Fed ele estar fazendo ainda o aperto quantitativo, o QT, na prática, tá, ele tem usado outras ferramentas que injetam dinheiro no sistema bancário, criando um efeito parecido com o que é, com afrouxamento quantitativo, mesmo sem dizer isso publicamente, tá? E a prova está aqui. Esses são os principais mecanismos que estão gerando esse efeito de dinheiro escondido, né? Se a gente pode usar dessa forma. O primeiro deles são os descontos em facilidades emergenciais, que o Fed está fazendo, dando muitos descontos em facilidades emergenciais. Ou seja, o Fed também ele reabriu as linhas de crédito de emergência para justamente evitar crise de liquidez. Lembra que eu falei na live de ontem que o vice-presidente do Fed disse que eles estão prontos para prover liquidez em caso de emergência? E o próprio Jerome Powell, no mês passado, falou que está pronto para prover liquidez em um evento de crise de liquidez global? Pois é, eles já reabriram as linhas de crédito de emergência para evitar crise de liquidez. Para explicar para você, eu vou dar um termo bem simples, que até uma criança de 5 anos de idade vai entender. Já aconteceu de você, quando você era criancinha, você pediu um dinheiro para o seu pai porque você queria muito comprar alguma coisa e o seu pai falou, não vou te dar não, fala com a tua mãe. E aí você foi na sua mãe, mãezinha, eu quero comprar aquele brinquedinho, eu quero comprar aquele docinho, eu quero comprar... E a sua mãe falou, não, papai falou que não, eu também estou falando que não, você não vai comprar. E aí a gente tem os nossos anjos na terra, né? Que são pessoas que eu diria que só não são canonizadas por falta de conhecimento público, que são os vovôs e vovós, que quando a sua mãe diz não, quando o seu pai diz não, o vovô e a vovó faz o quê? Ele vem e fala, netinho, toma esse dinheirinho, aqui a mão da vovó aqui, ó. Olha a mão da vovó, ou do vovô, né? Te dando aqui o dinheirinho escondido. Então é exatamente isso que o Fed está fazendo. É a mão da vovó dando dinheiro escondidinho ali para os bancos. Então, meus amigos, isso garante que os bancos e instituições tenham acesso rápido a dólares, mesmo quando o Fed diz que está apertando as condições financeiras. Então a mamãe e o papai, não tem, não dá. E a vovó vem lá escondidinho e fala, toma aqui, meu netinho. Então, basicamente, trazendo para um tempo que a gente aqui sempre... Porque se eu fizer uma live técnica, ninguém vai entender nada. Então, eu sempre tento destrinchar o máximo possível para que todo mundo entenda. E eu espero que esse exemplo aqui fique claro para vocês. Então, é exatamente isso que está acontecendo agora. Então, há um dinheiro
de crédito de emergência que está sendo liberado, que está fluindo.